Vai faltar comida? A fome no mundo ainda é um problema sério. Segundo a ONU, cerca de 730 milhões de pessoas sofrem com a fome e mais de 2 bilhões têm sérias dificuldades em fazer uma refeição por dia. Mas o que fazem os órgãos internacionais apoiados pela ONU? Criam severas restrições a fazendeiros independentes e empresas do agronegócio, sob o pretexto de defender a natureza. Na Europa, a coisa já estourou e a União Europeia estuda reverter certas normas, mas por aqui, tudo o que a gente vê são novelas Teletubbies transformando em vilões justamente aqueles que se esforçam para produzir o alimento que será consumido por milhões de pessoas. O que será que está por trás de toda essa rede bilionária que envolve o ambientalismo? Eu não sei. Por isso que eu convidei alguns dos maiores experts no que se refere a jogos de bilhar, jejuns intermitentes e escova progressiva. Com vocês, quinto elemento sobre o mundo do agro. Olha só. Agro. A gente tem um programa sobre o agro, né? Não tem? Tem? Um bem antigo com o Arthur. Ah, mas foi só o Arthur com É o vocês Arthur e três. uma moça do agro. Ah, olha Entrevistei a Cris, isso. Isso, Entrevistei a Cris do Agro lá de que Ribeirão legal. Preto. Então, pô, vambora. Você já Não falou? tem nada de agro. Já fez? Só entendo de comer. Eu sou cliente, só sei comer. Cliente do agro, eu também. Eu também sou um bom cliente. Aliás, o agro deve estar sofrendo um pouco, porque eu estou comendo menos. O pessoal Por isso começou a crise. deu uma crise. Os holandeses lá estão malucos, quebrando tudo por tua causa. minha causa. Os caras estão lá jogando Eu notei bosta. que você tá numa dietinha. Já deu pra perceber tô. que você já deu uma afinada. O pessoal reparou, eu agradeço. É um estímulo para a gente continuar. Não, Muito obrigado. A gente não pode, porque senão a crise aumenta. Né? Exato. Tem que ser um de cada vez. Um por vez. Um por vez. Mas é isso aí. Mas então. Tem em voga um discurso ridículo, sem vergonha, aqui no Brasil, nesse momento, né, tem duas coisas, né? Primeiro, o nosso governo que prioriza a agenda verde, né, e demoniza o agro. E nós temos um protegido do painho Lula, um protegido dele que está, inclusive, aí tentando virar o nosso prefeito, né? E a partir do momento, se ele for eleito, não pode mais falar mal, porque não pode falar mal do prefeito. Ah, entendi. Então, agora por enquanto pode. Que fala que o agro é morte. Porque o agro põe veneno nas coisas, e o agro desmata, e o agro é o satanás. E eu acho muito esquisito essa ideia de você... dizendo que não, que a agricultura familiar é que alimenta o povo e que o agro não alimenta. E aí ele fala, não, promove a agricultura orgânica e não sei o quê. Aí você vai ver lá o resultado da agricultura orgânica, e você compara o preço do arroz que a turma do Boulos vende com arroz que o agro vende. Hoje em dia tá parecido que na era Lula o arroz aumentou, se bem que aí aumenta os dois juntos. Eu fico naquele dilema, eu não sei se esse cara, ele tá querendo falir o agro ou ele tá querendo que o pobre não coma. Ou os dois. Enquanto isso, ele ganha muito em cima disso, né? Você acha que ele não leva dessa agricultura familiar? Fora os bonés do MST, né? Que virou grife agora. Vende aqui em Pinheiros o boné do MST. Mas ele não é MST, né? O dele é MTST. Ele tem relação com os dois. A cozinha solidária do MST e tal. Cara, o que me chama a atenção nessa conversa dele aí do seu prefeito, que não é o meu, mas do seu candidato, que nem pelo amor de Deus, nem brinca. Olha que papo, cara, isso me chama a atenção. Você fala assim, beleza, o cara tá preocupado com o planeta, eles estão sempre preocupados com o planeta e brigando com os grandes oligopólios, mas assim, ele não fala para reduzir consumo, né? Ele não reclama que tá vendendo, sei lá, muita camisa, que tem acesso de fábrica de camisa, defende as costadas da costura familiar, da costureira. Mesmo os europeus não reclamam da Chanel, não reclamam da Balenciaga, não reclamam da Louis Vuitton. Isso os caras não reclamam, não precisa reduzir o consumo. Isso não prejudica o planeta. A moda, que é todo mês tem, todo mês não, mas cada mudança de estação tem uma nova tendência e as roupas todas não servem mais para nada, tem que comprar novas. Isso não tem problema. O problema é o tomate do tiozão do Nordeste. Então, cara, esse discurso para mim é muito esquisito. Tem algo que não soa
verdadeiro, dá pra ver que é ideológico, entendeu? Tem uma briga por poder que é muito mais profunda do que realmente está salvando o planeta. Esse papo é furado pra mim. E é curioso a gente ver que é uma constante entre todos esses caras, né? Do sujeito social-democrata limpinho ao radical, tá todo mundo unido quando se trata da agenda verde. Exato. E dessa agenda, né, do lance da alimentação. Inclusive, às vezes por meios diferentes. Às vezes você vai ter o cara mais corporativo que ele defende a implementação disso via um score ESG que dá mais poder para as corporações, não necessariamente para as corporações, mas para os fundos de investimento e para essa galera, para o pessoal do mercado financeiro. E aí você tem outros que não, que são mais, eles são trabalhistas, eles são a esquerda raiz que defendem a mesma coisa, mas implementada pelo governo. É curioso, eu estava pesquisando sobre o tema, buscando assim, crédito de carbono, né? E um dos primeiros que aparece é aquela empresa do Windows XP lá, explicando como você deve investir em créditos de carbono. Quer dizer, isso é um negócio que me parece muito lucrativo para esse pessoal, né? Enquanto isso, a gente é que vai sendo podado e impedido de poder ter a liberdade, né, para escolher, inclusive, a bolsa cara que você quer comprar, o sapato cara, porque se você não tiver condição nem de comer, né? Na sua introdução, você falou uma coisa interessante. A ONU é um órgão que vive falando de ambientalismo. A Agenda 2030, o ambientalismo é uma das principais bandeiras, não sei o quê, mas ela mesma mostra que existe fome no mundo e que o agro alimenta o mundo. Isso não tem discussão nem para a ONU. Ou seja, só tem uma conclusão lógica disso. A ONU quer diminuir as pessoas do mundo. Quer matar a gente. Não tem como você pensar diferente. Existe outra conclusão a isso? Porque, assim, entre o planeta e as pessoas, a ONU escolheu o planeta. É isso. O planeta então, porque para eles, né? Exatamente. Porque eles não vão ser os que vão ser eliminados. Exatamente. Eu não penso que esses bilionários de Davos vão ser afetados por esse tipo de problema, né? O cara que gasta, sei lá, quantas toneladas de óxido com seu jatinho não vai sofrer nenhum tipo de restrição. Ele tem até grana para pagar o crédito. Ele vai pagar o crédito de como carbono. A nossa amiga Taylor Swift. A pilha que foi boa de Davos foi que não só os caras chegaram todos eles de avião, lá, né, de jatinho, mas o cardápio do almoço era um belíssimo sirloin steak. Então eles estavam preocupadíssimos com o impacto da carne no mundo e o almoço previa um belíssimo bifão sirloin steak, que é um bife mais ou menos caro, para a turma. É uma piada, né? Os caras são o rei da hipocrisia. Mas olha só, o Carlão falou um ponto que é muito legal no início, que é sobre o crédito carbono do investimento. En passant aqui, eu tava vendo a questão dos agricultores da França também, pesquisando, e olha que maluquice. E é por isso que, na verdade, toda essa ideia é uma ideia de realmente... O próprio IPCC, na verdade, que é esse órgão de planejamento climático e tal, da ONU, fala o seguinte, vai haver uma mudança sem precedentes na história quando nós fizemos a descarbonização. E é engraçado, né? Porque os caras vão lançando palavrinhas fofas. Agenda verde, descarbonização. Quer dizer, parece são palavras que a gente dá vontade de falar assim, peraí, cara, explica qual é o significado disso. Mas olha só o que eles falam. Ele falava o seguinte, que o custo para você trocar, por exemplo, toda a cadeia de alimentos no mundo é de 350 a 500 bilhões de dólares por ano até 2030. Que é a Agenda 2030. Cara, 350, 500 bilhões de dólares por ano. Ninguém tem dinheiro para isso. Aí o cara fala, não se preocupe, nós vamos fazer vai ter o empréstimo, quer dizer, o mercado financeiro vai estar emprestando esse dinheiro, óbvio, vai ter crédito para fazer essa descarbonização. Aí fala, tá, mas qual o retorno do investimento disso? Aí os caras fizeram uma conta, que é um trabalho que começa lá com Constância, esqueci o nome dele agora, Ricardo Constância, não sei, alguma coisa Constância, que começou, ele foi o primeiro a fazer o levantamento financeiro de quanto custaria, quanto vale esse ecossistema ecológico, quanto que isso dá de grana, né? Quanto que isso tem de valor. E ele chegou a um número que é super modesto. Vai dizer que era 125 trilhões de dólares, que mais ou menos é maior do que o PIB do mundo todo, que é os Estados Unidos, o PIB do mundo inteiro dá 95, 96 trilhões. Então você vira e fala assim, trilhões. Aí você vira e fala assim, ok, o cara tá falando que isso vale. Então, o que eles estão dizendo? Existe um potencial de ganho nisso.
A realidade é que o cara vai fazer, ele vai tirar o lucro dos mercados de agricultores, que é esse excedente de valor, e vai transferir para o crédito, que é o que tem acontecido. Então, o Olavo, outro dia eu vi um vídeo do Olavo, que falou um negócio muito correto, como sempre, o Olavo tem razão, hashtag, mas ele falou que o Max falava isso, que o processo de estatização, né, não vai chegar um governo comunista na manhã seguinte e vai dizer, agora tudo é meu. Não, Exato. Isso é feito progressivo por taxa, né, por impostos. O ESG é um imposto global agrícola. Mas eu só corrigiria ele, botaria um adendo. Não será só por taxa e por crédito. Então você vai ter os dois. Os oligopólios, via crédito, né, um processo de estatização, de retirada da propriedade privada, pelo crédito e pelos impostos. Então é isso, cara. Por isso que quando você entrou lá e botou no Google, e botou lá e apareceu logo invista em crédito de carbono, na verdade... É isso, é um sistema de crédito que vai, cara, se apropriar do valor de excedente desses caras. No nosso canal aqui, quando a gente fala sobre esse assunto, aparecem umas propagandas de crédito de carbono no vídeo. Propaganda do C6, da XP. É curioso que não vai ser estatização, vai ser mundialização, né? Porque é só pra eles ali, né? Eles vão suplantar os... Claro. Mas se fosse aqui a Brasília que estivesse tomando, pelo menos podíamos ir lá e tirar uma satisfação, né? Pelo menos era nosso, né? Estatizou, beleza, é brasileiro. Ok, vamos lá, vamos trabalhar. Aí a gente pode pelo menos brigar pra tomar de volta, né? Eu sei onde é que é a casa do sujeito. Eu sei onde ele mora. Vai ficar na mão do clube Bilderberg. Não, até porque fazer uma revolução até Brasília, não, calma, não estou sugerindo nada, pelo amor de Deus, mas fazer uma revolução até Brasília é mais fácil do que em Bruxelas, né? Exato. Por exemplo. Então, e eles apesar sabem de não disso. recomendarmos. E eles sabem disso. Agora, essa coisa... Fala. Só, a gente está tão ferrado nesse negócio da liberdade de expressão que quando eu estava pesquisando no programa, eu caí no vídeo de um pessoal francês, eu comecei a ver o pessoal, aí a mulher, uma pós-doutora em Direito, estava fazendo um debate na internet, e ela tem até um site que chama, como é que é? Revolut Droit, uma coisa assim, Revolut Droit, que é a Revolução do Direito. Cara, olha a liberdade de expressão que os caras têm. Ela virou e falou assim, eu não vejo outra solução para a França senão a guerra civil. Nós precisamos entrar numa guerra civil porque o sistema jurídico foi capturado, instrumentalizado, o sistema econômico, a democracia é uma fraude. Cara, falando abertamente, aí eu fico imaginando, isso lá na França, tá? Uma pós-doutora em direito. Imagina o cara mandar um vídeo desse fora da França, em países tropicais. Como o Azerbaijão, assim. Países, sei lá. O Suriname não se fala sobre isso. Imagina no Azerbaijão, né? Azerbaijão. Mas você falou, o mais curioso do que você falou até agora é que eu tenho uma memória boa para essas coisas. Eu não tenho memória para nada, só para essas coisas eu tenho. O IPCC, que toda a base do que você falou começou com o IPCC, que é o centro que faz as medições e que prevê que o futuro é catastrófico. Uhum. Em 2009, eu não sei se você lembra, teve um escândalo absurdo do IPCC que vazaram os e-mails entre pesquisadores internos do IPCC, que um estava falando para o outro, eu descobri que esse negócio de aquecimento global aí não acontece muito, não. Não, mas tudo bem, a gente vai esconder. Cara, um negócio assim, pode procurar, tem ainda na Wikipédia, antes que apaguem, tem os caras mencionando o que aconteceu. E as pessoas continuam confiando no IPCC como se fosse assim, escreveu a Bíblia, né? Tipo, tá escrito ali, é verdade absoluta e acabou. Esse tipo de coisa, e isso acontece porque as pessoas também esquecem, né? Tem uma geração aí que mal sabe falar, mal sabe fazer conta, mal sabe... Imagina se vai lembrar o que aconteceu em 2009. É a síndrome de Pedro, né? Estão negando a realidade. Exatamente. Está lá diante de Cristo, o cara está negando, ele não está vendo o que está acontecendo. Os caras estão olhando aqui a realidade, bicho. E fora todos os erros, né? Desde os anos 70, os caras falam que vão acabar. A gente tem essa... Cansamos de falar do nosso querido amigo Al Gore, que fez um prognóstico catastrófico de marés que iam acabar com litorais, e vai lá e compra uma casa no litoral. Litoral.
uma belíssima casa de, sei lá, 5 milhões de dólares. E ele dá a data, né? Não é assim, vai acabar um dia. Não, 2012 acabou. Aí 2020 estamos lá e ninguém fala nada. E a casa dele lá no mesmo lugar. Ele continua. Não subiu nada. Cara, é surreal. E o Zuckerberg lá do Facebook, né? Falando que tá preocupado com a carne no mundo, e resolveu começar a criar gado. Criar gado. Ali não é um gado qualquer, é a carne mais cara do mundo. E o Bill Gates comprando terra. Cara, exato. Gado que come macadâmia. Macadâmia. O gado dele come melhor do que o que ele quer que a gente coma. Exato. Desculpa aí. Não xinga o Zucão. Não, o Zucão eu quero que você... Tô preocupado com o pique. Ele vai Cara, mas olha só, agora veja só, eles têm bons argumentos, né? Não, assim, fundamentados, mas eu digo, o marketing é muito bom, porque acho que eu falei no outro programa, esse argumento de funda, né? Que com pouco consegue muito. Porque a ideia é óbvia, assim, cara, a gente tem muito desperdício, e aí é o salto quântico. Porque nós temos muito desperdício, e esse acho que o Trelli falou no início da ONU, né? Da fome. Se você olhar, a gente produz de alimento, 1/3 é desperdiçado. Se a ONU tivesse preocupada com a fome no mundo, ela estava tentando dar um jeito de aproveitar esse 1/3 de alimento e distribuir para as pessoas. Não é o caso. Então, não tem essa preocupação, é zero. Mas assim, aí a gente entra num supermercado, vê aquela quantidade de produto, quantidade de camisa, quantidade de tudo, você fala, cara, realmente tem um desperdício aqui, né? Não é possível que se venda isso tudo. Então, não se vende mesmo. Só que aí o cara usa isso para dizer que o mundo está acabando, então que precisa acabar a produção, precisa estatizar tudo, precisa acabar inventa esses conceitos que na verdade são reformas de sistemas monetários disfarçados, né? Mas o cara inventa, são bons argumentos. E aí, o que é muito doido é que quando há uma revolta verdadeira, por exemplo, como tem acontecido agora, que aconteceu na França, aconteceu na Alemanha, aconteceu na Holanda, a imprensa local e internacional finge que não aconteceu nada. Não tem nada acontecendo. Demora muito, teve que tomar proporções imensas. Porque isso está acontecendo. Eu lembro do Daily Wire falar de uma revolta na Holanda, se eu não me engano, no meio do ano passado já. De ter fazendeiros, né? A gente já teve vídeo derrubado no TikTok, porque a gente falou do que estava acontecendo na Holanda. Exato, o vídeo do Arthur. A gente falou do que estava acontecendo na Holanda, citando fontes da mídia mainstream, e o vídeo caiu por fake news. Exato, então. É esse mundo que a gente vive. E a gente está falando disso hoje justamente por causa dessas manifestações que estão tomando um rumo, assim, maior do que todo mundo esperava. Agora, é engraçado, por que começam a falar sobre isso? Porque agora tem até na Reuters. É porque tomou proporções mesmo ou tem algum interesse? É estranho, né? Quando eles falam, a gente até estranha. Quando o movimento começa a ficar muito organizado, a gente desconfia. Geralmente tem a malandragem, né? Os caras sabem manipular, acho que as pessoas sabem manipular bem os movimentos. Mas veja, não quer dizer que não sejam legítimos. Eu estava vendo o movimento da França. Alguns dados assim que são chocantes. Você fala assim, cara, é chocante. Por exemplo, o que tem acontecido? Tudo começou com a morte de um pai e de uma menina na França, né? 2 agricultores que morreram na França. Aí você vai ver, de fato, um agricultor a cada 2 dias tem se suicidado lá na França. Você está falando aí de um número de... Tudo bem que são 360 dias no ano, são 180 pessoas por ano, mas são 180 vidas, né? Então, assim, de pessoas que estão morrendo. Aí você vai ver por quê. Eles ganham, em média, aí, 300 euros por semana, dá 1.200 euros. Então, para eles, assim, é pouco dinheiro para viver na Europa. E aí os caras ficam revoltados. Por que será? Porque o salário de um parlamentar em Bruxelas é de 7.800 euros, mais despesas ordinárias de 5 mil e pouco, o que dá mais ou menos 15 mil reais, né? 14 mil, 15 mil euros. Né? E esse cara vai lá legislar em cima da produção. Botar taxa na cara, porque o clima está acabando. Acabando com a vida do cara, né? Então, assim, a gente está reclamando por vários motivos. Porque o cara aumenta... Você vê que o distanciamento da classe política para a realidade. Que o cara bota a taxa, aumenta custo, mas ao mesmo tempo tem acontecido que é uma das questões que tem acontecido competição desleal. Então o cara fala, você exige uma opção de coisa, só que assim, os agricultores da Ucrânia, olha que coincidência, não tem esse problema, não tem essas taxações. Então assim, nos últimos anos, a França, assim, 10, 20 anos, a França deixou de ser uma exportadora líquida de alimentos para ser uma importadora de alimentos. E os caras falam, cara, isso é uma maluquice. Nós exportávamos comida.
Entendeu? Então, assim, é tanta taxação, é tanta coisa que a gente não está conseguindo nem mais competir. Os caras estão abrindo mão de serem agricultores. E aí o lema deles é bem verdadeiro, assim, o nosso fim será o seu fim. Você tem que entender que o nosso fim será o seu fim, mas as pessoas não estão entendendo isso. Agora, são manifestações legítimas? Parece que sim. Agora, cara, acontecendo ao mesmo tempo em 3, 4 países, sempre tem alguém que olha e acaba manipulando isso, né? Meio esquisito também, eu acho meio esquisito. Mas tem tomado a mídia começou a anunciar. Outros países aderindo, pelo menos assim, de forma... a gente chegou até a fazer alguns verticais sobre isso, textos sobre isso, vídeos, né? Não posso verticais, ninguém vai entender, né? Alguns vídeos sobre isso. E aí entrou Irlanda, entrou Malta, começou a entrar a Espanha... Está começando a... Porque se você pensar, a Europa, com a União Europeia, virou um país só, né? Uma coisa meio... Eles meio que se comunicam ali entre si. Fazendo advogado do diabo, se essas medidas estão sendo implementadas mais ou menos na Europa inteira ao mesmo tempo, é natural que comece mais seja ou menos ruim para todo mundo. Exato. E eu acho que existe esse movimento mundial, principalmente ocidental, que é das elites não entenderem mais o povo. Eles se assoberbaram tanto com o próprio discurso, e até muitos acreditam no próprio discurso, porque muitos deles são fruto de uma lavagem cerebral tão grande dessa coisa ambientalista e não sei o quê. Até os caras que estão no topo, que eles não percebem o quanto as pessoas estão indignadas, o quanto elas estão... Tanto é que acontece o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu aqui. Elegem um cara como Trump, Bolsonaro, lá na Europa teve vários casos. E aí, agora mesmo, você entrevistou o cara lá da Holanda. O Thierry. Bom, tem vários exemplos. E aí a elite fala, nossa, como que foi acontecer isso? Estou chocado. Eles começam a ter que mexer aí os caras reagem de uma forma um pouco exagerada, não, quer dizer, eles reagem como uma elite que quer sobreviver, e aí... quer se manter ali em cima. A revolta é maior, eu acho que isso... Eu não sei se eu vejo como um movimento... como alguém por trás, assim, porque me parece tão orgânico mesmo nesse caso. Diz que os Estados Unidos também já tem produtores lá, começando porque as medidas do Biden estão cada vez mais absurdas, né? Agora, é uma elite, voltando só, teve o caso do chanceler da Holanda que se matou, fez eutanásia junto com a esposa, morreram abraçadinhos. O jornal fala como se fosse a coisa mais... Coisa linda. Quer dizer, além de tudo, é uma elite bizarramente materialista, né? De um desprezo por qualquer coisa que seja acima né, do que o dinheiro pode comprar. Você fala, cara, lutar contra esses caras, assim, é que na verdade, no fundo, a gente tem algo maior, né? Na verdade, o difícil é lutar contra a gente. Exatamente. O problema deles é que eles precisam de um aparato tão gigantesco para poder começar a mudar a cabeça das pessoas. Lógico que muda. Mas que é um processo muito, muito complicado e que eu acredito que vai haver, vai haver essas pequenas que podem se tornar grandes revoltas, né? Eu acho que chegou a um ponto, eu não sei se eu tô com excesso de mau humor, me avisa, hein? Mas assim, eu acho que eu já tive essa visão romântica de que a elite simplesmente se alienou e não percebeu o que estava acontecendo. Cara, eu não vejo isso mais. Eu vejo que eles simplesmente tomaram consciência de que eles realmente têm os meios de ação na mão, e aí sendo objetivo. Os caras têm o sistema judiciário, então eles instrumentalizaram o judiciário, eles instrumentalizaram a política, a democracia, exceto no Brasil, que ela é forte, pujante e verdadeira, no resto do mundo a democracia virou apenas um termo caminho vazio para... assim, um caminho único para implementar uma ideologia, entendeu? Então, o que tem... Enfim, então, assim, você vê, eles tomaram os meios de ação econômicos, jurídicos e tomaram... a classe política. Militares. O cara vai assim, cara, eu não estou preocupado com você. Então, de fato, eles não estão mesmo. Não estão mesmo. E aí, a impressão que eu tenho, assim, olha, e não é só, você vê a França, você vê, cara, em vários lugares, e no Brasil também. Todas essas manifestações, essa reclamação do povo, ela é vendida como o seguinte: parem com isso, tá tudo maravilhoso, o ensino tá maravilhoso, cara, só não tem porque não tem mais dinheiro, tá tudo bem, cara, tá tudo ótimo, o progressismo é sensacional,
Parem de reclamar, essa coisa de gente que faz fake news, maluco, reclamão e chato que está inventando que é fascista. Então, assim, a reclamação, eles dizem assim, nós sabemos o que a gente está fazendo, está tudo maravilhoso, está tudo lindo, engulam. Então, assim, de fato, os caras estão alienados, não é que estão alienados, eles estão cientes. Veja só, quando a gente fala assim, vai faltar comida, eu acho que esse pessoal pensa assim, vai mesmo. Que bom, é isso aí. Pô, mas o cara não vai ter mais direito a escolher? Claro, não vai ter mais direito a escolher. Você vai ter que diminuir o número de voos no mundo? É, isso mesmo. Caraca, tem muita gente, mas não é pra eles. Sabe assim, eles olham pra gente como com o devido respeito que a gente... Não, e a gente pode ir no Louvre sem essa gentalha aqui, né? Poder passear no Louvre, mas é isso. ver a Mona Lisa sem carinha jogando sopa. É diabólico. O cara vai... No final, o cara vai destruir, assim, vamos supor, grosso modo, o cara destrói, vamos supor que seja tudo isso verdade, destrói o mercado, né, mundial, digamos assim, de pequenas e médias empresas, exportação, competição. Então você vai ter um governo te dando a tua raçãozinha que você pode comer, porque é aquilo que você pode comprar com auxílio lá, porque a tua empresa foi destruída, porque houve a descarbonização, mas os grandes oligopólios estão lá. Aí o cara vai dizer, olha, você só vai poder, sei lá, cara, comer carne do Brasil, porque agora não dá para poluir mais e trazer navio que vai, trazer o salmão da Noruega ou o vinho do Chile. Cara, não tem mais isso. Acabou, esses transportes aí vão diminuir. Não vai ter mais o trem que sai lá do Chile, não vai ter o navio que vem na Noruega, não vai mais o vinho Bordeaux. Aí você vai entubando, vai dizer, tá bom, vou comer as coisinhas locais aqui, uma voltamos aos anos 80. Medieval. Tomar um Chateau do Valier. Só que na mesa do Bill Gates vai ter tudo isso. Porque ele vai conseguir importar, vai trazer o avião. Então, assim, de fato, eu olho para essa elite, cara, eu acho que é essa a grande revolta dos caras. Porque as pessoas perceberam que eles não estão, não é que eles estão alienados, precisando acordar e estão errando, não. Eles estão acertando para o plano deles. Entendeu? Então, cara, o que eles querem fazer é isso mesmo. E eles têm uma caixa de ressonância, tem uma caixa de ressonância hoje em dia. Que é a mídia. Que é a mídia que, é praticamente hegemônica. Você não tem... mas isso é uma das coisas que ele falou, que eles já fizeram como tática. Não, essa justiça, a mídia. Então, mas a ocupação de espaços foi tão bem feita que hoje não adianta mais. Você pode olhar a mídia e a mídia pode ser ruim do jeito que ela é. Você olha para aquilo e ninguém acredita no que, por exemplo, a Miriam Leitão fala. Só que não importa mais. Não importa mais. Porque se você discordar da Miriam Leitão, o teu banco vai proibir o teu crédito. É isso aí. Entendeu? Você sabe que a pessoa está falando só bobagem, mas se você... você discordar daquilo, o banco vai lá. Não, você agora feriu as normas de proteção ambiental, não sei o que. Então, cara, eles estão com todo o processo, assim. Então, mas, imagina, tudo dominado. Bem, eu concordo. 2 mais 2 é igual a 5, né? 2 mais 2 é igual a 5. Eu acho que você tem razão e eu acho que... Eu tendo a pensar que é mais por aí mesmo. Eu acho que tem um monte de gente que é lavagem cerebral mesmo, mas os caras perceberam, dá pra ver. Um cara como, por exemplo, o Lula percebeu que o que ele fizer vai dar certo. Se bem que no Brasil tá tudo, não tem problema, né? Você está falando mal de quem? Eu vou falar do Biden, né? Um cara como o pessoal do Partido Democrata, eles sabem que eles podem fazer o que quiser, não vai dar em nada, não sei o quê. Mas eu acho que existe o imponderável. Essa galera não consegue controlar tudo, cara. Tem tanta coisa que aconteceu na história que foi uma bobagem, assim. Eu sempre dou o exemplo do carro, que os caras tinham um problema em Nova York, um problema, assim, seríssimo de saúde, porque tinha cocô de cavalo em tudo quanto é lado, ninguém sabia como resolver aquilo, todos os cientistas procurando a solução para o cocô de cavalo. Um dia o Ford inventou lá o carro, não sei se ele inventou, mas ele popularizou o negócio, e acabou do dia para a noite, praticamente, acabou esse problema. E ninguém estava esperando que o problema ia acabar. Então, assim, as pessoas, cara, apesar deles serem poderosos, eles são muito menos, né? A gente está em número muito maior. O cara que inventou a máquina de lavar fez muito mais pelas mulheres do que qualquer movimento feminista. E a gente tem Deus, né? Também. Exato. Tem esse outro. O ponto é o seguinte, a questão que eu ia colocar é, olha, se você é uma dessas pessoas, imagina que você é um bilionário. Você é um bilionário. Eu imagino isso direto. Assim. Eu vivo sem muitos escrúpulos morais. Imagina que você está numa situação em que a inteligência média das pessoas está caindo, em que você tem um problema, você tem o desenvolvimento da tecnologia de automação,
automações diversas, desde automação de produção lá no agro até as inteligências artificiais, etc. Aí você tem essa situação, a inteligência média das pessoas está caindo, a qualidade da educação tá uma porcaria, nego sai da escola, da faculdade sem saber executar uma função, sem conseguir contribuir positivamente, não consegue produzir nada. Você tem ferramentas que podem substituir boa parte dessas pessoas, você tem um problema para controlá-los, ao mesmo tempo que você tem os meios para monitorá-los de maneira muito eficiente e fazer previsão de comportamento, etc. Por que você não resolveria esse problema implementando uma política de diminuição populacional? É meio óbvio que a não ser que haja algum imperativo moral sobre o sujeito, né, que ele acredite que, isso aqui é errado e não pode fazer, ele vai fazer. E aí, olhando para a população que a gente tendo, assim, muitas vezes secularizada, que até tem um imperativo moral, muitas vezes, que é um imperativo moral progressista, eu não acredito que os progressistas sejam relativistas, na verdade, às vezes eles são até mais moralistas. Sim, são muito mais. Do que muita gente. Na verdade, no final das contas, se você não tem essa moral baseada, por exemplo, na ordem natural, etc., a verdade é que as pessoas muitas pessoas, eu não vou dizer que é todo mundo, mas as pessoas que caíram no discurso desse pessoal, pensa mais ou menos igual o cara, e se tivesse no lugar dele, faria a mesma coisa. Não, mas sim. Sem dúvida. Não, se você pensar de forma prática, isso vai dar um problema. Daqui a um tempo, o excedente populacional sem ter o que fazer. Né, sem produzir, por causa de IA. Por causa de IA e porque as pessoas estão emburrecendo cada vez mais. Elas vão ficar cada vez mais desatualizadas em relação a qualquer máquina aí que tiver. Não, então, tem isso também, né? As pessoas, esses caras aí, eles pensam no sentido da prática. Se você não tem moral, então, assim, é aquela coisa, vai morrer um monte de gente, mas, todo dia um monte de gente. E, melhor o cara que já está sofrendo ali num país pobre do que a gente que está aqui num lugar confortável. Eles se justificam, como todo pensamento demoníaco, você justifica se colocando como uma pessoa boa, né? E de certa forma, se começar a morrer a mesma quantidade de gente que morre na Namíbia, morrer nos Estados Unidos, aí a coisa complica. Então eles vão continuar matando nessas partes periféricas, né? Eles sabem que não vai ter muito escarcel, as pessoas estão cagando. Até porque o progressista não liga para quem morre, ele liga para quem morre, não se morre alguém. Ele liga para quem morre. Então, e aí, é muito seletivo. Por outro lado, isso é o que esse é mais ou menos o pensamento hegemônico das elites ocidentais. Né? Existe alguma dissidência num canto ou no outro, mesmo dentre as pessoas com mediação, existe, mas não é algo tão grande quanto essa turma do Fórum Econômico Mundial, essa turma da ONU, etc. Mas você tem, lá do outro lado do mundo, espalhado pelo Oriente, países que estão pensando em, olha, a gente não quer esse tipo de civilização, a gente quer outra. Exato. Né? Então, eles vão ter poder. Parece que o mundo está sendo dividido mesmo, no meio. É como... De novo. Exato. Mais uma vez. Exato, outra vez. Se você pegar Ô, Lucão, desculpa. Pode falar. Desculpa aí, falei. Não, eu não perdi meu ponto, mas eu quero voltar um pouco. Você falou essa questão dos países do Oriente olham e o mundo está sendo dividido. É porque eu acho que os países do Oriente, eles perceberam, cara, claramente que o que tá rolando, como já teve em 73, que a gente aprendeu a chamar de crise do petróleo, mas depois de muito tempo a gente vê que, na verdade, foi uma revolta do sul global, como diriam alguns analistas geopolíticos, quando houve a crise do petróleo, que a OPEC quintuplicou. O que tem por trás disso é uma briga por energia. Entendeu? Uma crise de energia. Os Estados Unidos hoje, ele virou quase que importador de energia líquida. Então ele não tem mais o grande diferencial estratégico dele de energia, que ele tinha de sobra, quando ele conseguiu passar os europeus em termos de produtividade, que ele usou energia a preço barato, eles não têm mais. Então, assim, para você ter uma ideia, quando a gente chama de uma vida confortável, o que é uma vida confortável? Esse negócio, tô com uma vida boa hoje em dia. Cara, ter luz, água, geladeira, você no hospital aqui tomar uma injeção que está guardada lá, não uma picadinha, mas uma boa, né? Uma que está lá guardada por um congeladorzinho ali, entendeu? Quer dizer, imagina um mundo sem energia. Então, o que acontece hoje? Um americano, por exemplo, para ter uma vida média considerada boa, ele consome, o que eu li recentemente, no mínimo,
para ter uma vida assim, considerada boa, algo em torno de 120, acho que gigajoules por ano. Pra você ter noção, cara, uma semana de um americano equivale a um ano do maluco da África. E mesmo a China, que cresceu muito quando você vê energia per capita, ela ainda está 30% abaixo do americano. Então, o cara olha para esse lado e fala assim, eu não tenho mais energia, eu não tenho fonte de energia. Eu preciso ou me apropriar da fonte de energia do terceiro mundo lá, desses caras, como sempre fizeram, ou eu preciso segurar a onda dessa turma. Porque se os caras começarem a consumir e ver como eu vivo, né? Pô, não é que vai acabar. A gente tem que pensar com essa porra, vai acabar. Não acaba assim. Petróleo é pra caramba. É que o preço da energia vai subir, porque é uma questão de oferta e demanda. Então o cara vira e fala assim, gente, vai acabar. Aí todo mundo para de consumir, mas tem o suficiente pra mim. Entendeu? O famoso farinha pouca, meu perão primeiro. Então tem muito mais um jogo de energia, de fazer conta mesmo, de domínio, cara, de poder, de conforto, do que qualquer outra coisa. E aí, como o Terry falou assim, o pessoal vai morrer de fome, as pessoas falam, e daí? E tá tudo bem? Eu acho que é isso mesmo, cara. Essa ideia de uma vida que não vale a pena viver, de uma vida de cidadão de segunda classe, veja só, eu não acho nem que é uma ideologia só progressista, não. Eu acho que isso está no nosso, de certa forma, incrustado no ser humano por efeito do pecado, entendeu? Por isso que você teve desde sempre a escravidão, nunca foi por cor, né? Quando começou, mas exatamente por uma questão econômica, mão de obra barata. Os assírios não valem nada, os judeus não valem nada, vou botar lá esse cara para trabalhar de graça para mim, ganha guerra, eu tenho direito a estuprar a mulher dele, tenho direito a botar o cara para ser escravo. Então eles pensavam isso, né? Uma vida de um cidadão de segunda categoria, como depois teve em Roma. Quer dizer, se não fosse o cristianismo para elevar a vida, como qualquer que seja ela, dando valor intrínseco, nós viveríamos isso aí. Isso está na essência de qualquer um que não seja cristão, porque isso é humano no seu espectro mais claro, entendeu? E aí o cara tem uma vida que pode ser eliminada. Se você conversar com as elites hoje do Brasil, eles pensam isso das favelas, eles pensam isso do mais pobre. Cara, esse cara tem muito filho, aborta, velho. Aborta, entendeu? Por que esse cara tá tendo filho desse jeito? Assim, elimina. O cara vai morrer de fome, pô, ótimo, vai melhorar a vida. Eles pensam isso mesmo, cara. Não é de hoje, né? O Malthus e os livros que tem várias histórias dos caras que são consumidores inúteis, né? Então, aquela legião de inúteis. Porque vira um problema econômico, né? Muito filho, a classe pobre aumentando, é só um problema econômico, não um problema de ordem humana. Né? Antigamente havia o estímulo do aumento populacional, porque você precisava de muita gente para produzir mais. Sim, agora não precisa dessa gente toda para produzir. Então corta. Mas mais ou menos, né? E esse é um dado importante, cara. Mas esse foi um dado importante, porque... Não, o Lucas falou um dado importante, porque é isso mesmo. Você pega uma transição do setor industrial, teve uma época que você precisava de muita gente para trabalhar. E aí você tinha, não só para trabalhar, para produzir produtos. E a partir de 70, 80, você não precisa mais gente para produzir. Tanto que você vai ver que o número de empregados na produção e designer de produtos é infinitamente menor do número de distribuição e venda. O cara precisa de mais gente para vender do que para produzir. E se ele precisa de muita gente para vender, é porque ele precisa de muita gente para comprar. Então, amigo, é isso aí, é um problema econômico. E aí é aquela história, vou ter que deixar de comprar minha bolsa Chanel, para dar o leite pra tiazinha ali que tá com filho. É melhor ela abortar, né? Que eu posso comprar minha bolsinha Chanel. É isso aí. Esse diagnóstico é uma questão que a gente até estava discutindo com o Kim num Notícias de Quinta aí, que ele estava falando sobre, não, tem que resolver o BAIA e o pessoal do Uber que vai ficar sem trabalho por causa do piloto automático. Tem um jeito de resolver isso aí. É um negócio chamado caridade. Que o cristianismo fez que Cristo fez o favor de ensinar para as pessoas. Só que, olha, sem caridade não vai se resolver. Não vai. Ou vai matar a gente, ou as pessoas vão ser caridosas. Não tem outra saída. Pode fazer ter o arranjo de poder que for, expulsa os caras de lá, mas se a semente da coisa, a raiz da coisa, que é a falta da caridade, né? E a caridade aqui no sentido mais profundo. Do amor mesmo. Do amor a Deus e o amor a Deus no próximo. Né? Não tem como resolver. Porque no fundo... Não tem modelo econômico, modelo político. Eu fiz um vídeo recente falando justamente isso, do Estado laico, né, que o pessoal adora falar.
tem que separar a igreja de... não pode ter, como é que é, crucifixo no tribunal, um negócio que sempre teve, nunca encheu o saco de ninguém, tá lá, faz parte da cultura. E essa perseguição na verdade, é só o resultado de um problema que já vem de antes. O problema que a gente tem hoje, se mudar a forma política, se mudar a justiça, se mudar com esse mesmo coração que os homens estão, não vai mudar nada. A gente precisa mudar o coração dos homens. Mas é justamente o que está acontecendo. Você está substituindo uma opressão por outra. Exato. As elites, se elas não mudarem... Não estão interessados. É justamente um jogo de vingança. Mas aí tem uma coisa também, né? Que a gente não pode ficar parado. Daí falar, não. Enquanto todo mundo não se converter, não resolve. Portanto, não é nem... Caguei! Mas às vezes não é nem a conversão religiosa. Quando eu falo assim, tem muita gente que vive uma vida honesta, boa. O fazer o bem, ele tem que ser, como é que se diz? Ele tem que valer a pena, não era essa a palavra. Tem que ser valorizado. Mas é mais do que isso, ele tem que ser vantajoso. Tem que ser uma vantagem. As sociedades em que você fazer o bem é meio que vantajoso, ela floresce. Mas aí é um problema... Aqui é desvantagem. Você vê as histórias, cara, que a gente ouve. Hoje de manhã eu tava conversando com a moça da cozinha. Cara, é uma história atrás da outra, horripilante, de um cara... uma família que o cara simplesmente sai para trabalhar, tem os filhos, um morre porque assassinado, o outro morre de moto porque sai menor de idade com moto, com os amigos, o outro morre. O cara não tem condição de fazer tudo, porque o cara não tem... Então, mas a questão do bem, para mim, eu vejo como é um problema a gente querer... não adianta você falar o bem, porque aí o que eles fazem? Eles estão fazendo isso, eles manipulam a ideia de bem. Eles manipulam a ideia do bem, entendeu? Então o que passa a ser o bem? Não maltratar as plantinhas. Não gastar água, não fazer... quer dizer, é o paganismo, é o paganismo. Então assim, você tem que orientar para que a coisa seja dentro do eu acho que precisa espectro cristão, senão... De uma orientação, sim, mas eu não acho que você só mudar o jogo de incentivos vai resolver. Vai ajudar, também acho que... não vai atrapalhar você mudar o jogo de incentivos. Vai ajudar, mas não resolve a raiz do problema. Fazer o bem é vantajoso. Tá bom, mas o cara não tá fazendo o bem. Ele tá fazendo o que dá o benefício material para ele. Não, para ele aquilo é um bem para ele. Entendeu? Não é um bem, não é isso que eu quis dizer. Bem comum. O que eu quis dizer, na verdade, é o oposto disso. É o exemplo de honestidade. O fazer o bem não pode ser desvantajoso. Na verdade, é o oposto disso. Porque assim, às vezes o cara tá lá... Eu tô falando de gente que tem a vida toda. E aí o cara... passar no teste de sei lá o quê e conseguir o empreguinho dele, ele vai ter que fazer uma gambiarra ali. Ele não vai ser assim, eu vou ser perfeito no negócio, porque mesmo que ele seja uma boa pessoa, o que eu talvez invertir a balança. Ele não tem os meios para que só fazendo a coisa da maneira certa, ele chegue onde ele pretenda chegar. O mínimo, não tô nem falando mas não no Brasil. O Brasil, como a gente falou, tá tudo bem. O Brasil tá tudo bem. Mas no país vizinho teve um caso, há pouco tempo, que o cara achou uma mala de dinheiro, não sei se voltou à tona nos vídeos, e o próprio presidente disse, nossa, eu não devolvia. O próprio presidente disse que não devolveria o dinheiro. Tem outro caso. O cara que fez uma ponte... o cara que fez uma ponte num país vizinho para passar uma ponte que estava há anos para fazer, o governo não fazia, o cara construiu, as pessoas se juntaram, menos da metade, sei lá, do preço da ponte, fizeram uma ponte legal, aí o governador reclamou. Foi lá achar irregularidades. Não passa um caminhão. Aí os caras filmaram os caras passando o caminhão, buzinando. Então, assim, é isso, entendeu? Nem fazer o certo, não é nem o certinho, assim, andar na linha. É você se esforçar para fazer uma coisa boa. Que o próprio esse país que a gente está falando, porque o próprio presidente não valoriza quem é ajudante geral. Né? O cara que faz um trabalho da P. Não, aí não é o presidente que não valoriza, são as mulheres. As mulheres só tá na cabeça na cabeça desse presidente. O presidente a gente está viajando, mas a questão é assim, tudo isso foi para eu falar o seguinte, se as pessoas não mudarem, não adianta mudar sistema de governo, não adianta, você mesmo, foi o primeiro que a gente conversou sobre isso.
logo você mas não adianta, ele fica obrigando a gente a escrever mal. Quer dizer, não, o problema da cultura já não é mais o problema da cultura, é um problema do algoritmo. É verdade. Entendeu? O algoritmo. Não, mas o algoritmo não é o algoritmo. O algoritmo, ele se comporta de acordo com o que as pessoas preferem. Então, mas entendeu? pessoa- Então, só que ele passa a mandar É. depois de um tempo. Porque as pessoas se comportaram mal, ele não vai entender que as pessoas têm que se comportar bem. Mas voltando a Agora, comer. É a mesma coisa, exatamente. A pessoa come mal, então vamos Inclusive, cortar o que a comida você dela. come vai ser determinado algoritmicamente, Pelo provavelmente. algoritmo. eu ia dar um exemplo do país vizinho, mas depois eu dou para vocês em off aqui, porque eu tenho medo. Falo quando acabar o programa, eu vou contar uma história para vocês que eu vi que é Arthur com medo, hein? inacreditável. Com esses advogados, hein? Com esses advogados, imagina nós. É porque o advogado, ele tem que falar com o juiz. Então, se você vai falar do juiz, velho, é melhor você... E quando você tá brigando com uma outra parte que é uma briga justa, tudo bem, nós vamos. Agora, quando a briga é injusta, não tem jeito. Agora, olha só. Mas é um ponto muito bom, cara, fazendo um link com vocês, que é o seguinte, quer dizer, a gente vê que as pessoas de fato não mudaram, que elas não conseguem sequer pensar em fazer o bem. Como é que a gente acredita que realmente, cara, essas políticas dessa turma é para salvar o mundo? Entendeu? É realmente, não, porque eles estão preocupados que vai faltar comida. Então, assim, é óbvio que não é, entendeu? O que me chama, cara, o que me dá profunda raiva dessa turma, em geral, é que eles fazem isso com uma hipocrisia. É o Trudeau, é o Fórum Mundial, é todos esses caras com uma carinha toda bonitinha, dizendo eu estou preocupado com a natureza, estou preocupado com a falta de comida do mundo, eu estou preocupado com a qualidade de vida, eu preciso resolver isso para criar o estado de bem-estar social. E isso você vai ver, o cara não está preocupado com a violência do cara que você falou aí, Trelli, que o cara morre atropelado, assaltado, não está preocupado com saneamento básico, não está preocupado com excesso de consumo de roupa, não está preocupado com nada disso, cara. Não está preocupado... Veja, você tem dois grandes oligopólios que são os mais perversos para o ser humano hoje, que é o oligopólio da indústria de alimentos, que é sal, gordura, né? Sal, gordura e... esqueci o outro. Mas que acaba tendo os produtos, cara, que estão matando as pessoas de diabetes, os ultraprocessados, né? Não, e a gente tem documentado, isso está documentado, não é conspiração, você acha isso na mídia mainstream, você acha isso pesquisando o arquivo acadêmico. Teve um período em que o pessoal da indústria açucareira, o pessoal dos grãos, fez um lobby para pagar nutricionista, para fazer estudo dizendo que gordura era o diabo, que se você comesse gordura você ia morrer, e se você comesse grão e açúcar ia ficar tudo bem. Eles fizeram. Aí nego vai lá, paga a festa, o cara passa na faculdade, vem a empresa X e vai lá e paga a festa, patrocina a festa e fica aquele monte de logo da empresa. Aí o cara vai estabelecer relação com o nutricionista, com o nutrólogo, com o médico. E a farmacêutica? É igual. Que outra maldade, os caras estão entupindo o nego aí de Rivotril, entupindo o cara de remédio para estômago, entupindo o cara de remédio para depressão, que o cara não precisa, velho. Não é que o cara não tenha, veja só, mas é assim que o cara não precisa. E a indústria farmacêutica não quer que você se alimente melhor. Então é uma combinação da indústria farmacêutica com a indústria de alimentos. E esses caras estão matando pessoas, deixando pessoas com obesas, cara, botando o sistema de saúde pública que é uma bomba, entendeu? Aí você vê o Bill Gates que fala o seguinte, estou preocupado com o mundo, viva o SUS. Cara, dá vontade de enfiar a mão num cara desse, velho. O cara nunca foi no SUS na vida, entendeu? Agora é pra romantizar, pra pessoa que tá lá naquele inferno que é o SUS, fingir que é um sistema maravilhoso. Eu já tive parada respiratória e quase morri. A coisa é tão maluca, carece de informações, tá? Carece de informações porque eu vejo nesses vídeos do Instagram. Mas um cara comentando o seguinte, B12, sobre vitamina B12. Diz que assim, a organização recomenda, sei lá, 700, não sei o quê, tem uma numeração para que você esteja bem dentro dessa coisa. O que a Organização Mundial de Saúde vai fazer? Ela vai baixar para 300. Então, isso aí. Então, quando o cara ele faz um exame, ele vai ter carência de B12. Para quê? Para vender mais remédio. Porque tem...
Quer dizer, É isso, cara. entendeu? Eles vão modificando as coisas assim, com 300... o colesterol foi a mesma coisa, era mais baixo. Então assim, é um negócio que você fala, cara, é meio, você tem que rezar mesmo e esperar a justiça divina, porque daqui já era, né? Não, e é isso que você falou, não você é vai que o cara acreditar não nisso? pode, o cara pode ter depressão, eu mesmo tomei remédio, foi Sim, legal pra mim, sim, não tô falando que não existe. Sim. Agora, é o seguinte, eu já vi, teve um cara um cara no Twitter, ontem estava falando, ele é psiquiatra e ele fez esse teste algumas vezes justamente para provar. Ele foi em outros psiquiatras, sem falar obviamente que ele era, e falou assim, coisas do tipo, eu tô meio chateado porque eu reprovei no ano, sei lá. E o cara passou todas as bombas, assim. Tipo assim, Isso me aconteceu com nada cara, várias vezes. É assim que os caras um monte têm de feito, dependente entendeu? químico. Imagina a quantidade. E aí você entrou, é um negócio que, quando eu comecei, eu já tava assim, acompanhamento, não foi assim, Tentou do nada. se fazer de outras Eu tava, exatamente. Agora, você pega um cara que nunca teve nada, tá meio triste, porque tristeza acontece, a vida faz parte da vida, você fica triste de vez em quando. Morreu meu pai, eu tô triste. Porra, velho, se você não tiver triste, você é um psicopata, né, meu? Não, morreu meu pai, não tô triste, toma um remédio. Exatamente. Começa a medicar esse cara. Aí o cara vai lá e medica uma criança, às vezes, né? Que nem você falou, você mesmo. E aí a criança fica dependente desde os 16 anos. Não, aí se a gente entrar nessa assim. coisa, pessoa com disfunção, que eles colocam como disfunção de gênero, com 4 anos de idade, 5 anos de idade. Aí é isso é uma aberração, cara. Isso é uma aberração. Quer dizer, isso tudo tá junto. A gente tá falando mas tudo tá... Assim, né, e a merda é que Não, tá ligado. isso tudo tá fundado num projeto, um projeto autoritário maluco, que é essa coisa da autoridade da ciência. Que é uma maluquice, sim, porque, olha, não, você tem que governar segundo, não é que você tem que ignorar a ciência. A ciência, de fato, é um instrumento útil para você entender os meios de ação, como o ser humano consegue agir perante... Mas ela não é absoluta. Exatamente. Aliás, ela sabe disso, né? Exato. Tanto é que ela é... Exato. Mas eles também sabem. A hipocrisia, desculpa, só para continuar, a hipocrisia é que eles também sabem. Porque basta um prêmio Nobel negar, dizer que não funciona, que eles vão negar o status de autoridade do prêmio Nobel. Né? Pô, fizeram isso com o CRM no Brasil fact agora. check do Estadão vai falar, não, prêmio Nobel mente. Quer dizer, quem é que fala a verdade? Você? Fizeram isso com o CRM, cara. No Brasil, o CRM botou um negócio lá, criticou. Aí o Ministério Público Brasileiro, que óbvio, né? Os doutos brilhantes juristas no Brasil conhecem de tudo, são especialistas em especialidades. Bom, o cara chega lá e fala assim, aí sai no jornal, né? Médicos negacionistas. Porra, mas que coisa, cara. O que um jornalista, ser um analfabeto, vai dizer médico negacionista? E eles fazem isso, cara. Fizeram com o CRM, cara. Vão fazer com o prêmio Nobel, vão fazer com médico, com então não é defesa da ciência. Tem uma também. coisa que o Olavo sempre falava que era o seguinte, a ciência ela não analisa fatos concretos, ela analisa recortes. Né? Sim, então você, e ela vive à base de contradição. Exato. Você não consegue, por exemplo, tudo que você está medindo na ciência é um recorte que você consegue examinar e reproduzir em outro lugar. Então, portanto, é uma avaliação em relação a um recorte recortado pela ação humana. Então, a ciência está sempre tratando de coisas que são que dependem da ação humana. É como o ser humano consegue agir em relação à natureza. E se uma coisa trata só, por definição, ciência, eu digo a ciência moderna, o método científico, né? Se ela está tratando, por definição, só da relação da ação humana com a natureza, evidentemente que todo projeto que tente dar autoridade sobre isso vai ser baseado na ação de um ser humano sobre o outro. Então, exatamente. De um específico que teve aquela ideia. Porque aquele que teve aquela ideia não é Deus, né? Então ele pode estar errado. Essa que é a treta. Não, e provavelmente tá. Porque se uma coisa não é falseável, ela não é, por definição, dentro da ciência moderna científica. Então, olha, só as coisas falseáveis que podem ter autoridade sobre você. Eu falei, Mas, Lucas, se essa fosse a visão, a discussão no Brasil, eu já teria um ar de esperança. Eu diria, cara, a coisa é muito pior. Porque, para começar, o cara confunde técnica com ciência. Começo de conversa, já não há, entendeu? Então, a ditadura que a gente vive, se fosse da ciência, seria uma ditadura, mas uma ditadura, como diria o cara, vou cometer aqui um assassinato no nosso programa, mas eu vou
fazer uma referência ao Pondé. Não, mas assim, seria a ditadura dos inteligentinhos, como ele fala, né? Cara, pelo menos ok, ele vai, mesmo tudo sendo bem. Ele mesmo sendo mas não é isso, é da técnica. Então, olha só, quando a gente fala disso tudo hoje, a gente está falando do cara que está preso à técnica, uma técnica que ele é fiel a ela. E aí tem aquele paradoxo da técnica, que é muito óbvio, que é uma vez que você chegou ao ponto máximo na sua visão de eficiência para alguma coisa, você não vai querer escolher outra. Então, quanto você mais fiel for àquela técnica, menor são as suas opções. Então, é um paradoxo da técnica. Quanto mais técnica você acha que tem, menos escolha você vai admitir ter. Então, o Brasil, e aí a nossa turma, enfim, nessa ditadura da técnica que está sendo montada, que é a técnica que é mesma dos burocratas, dos tecnocratas, né, da tecnocracia, você vai invertendo. É a técnica que define o homem, não é o homem que define a técnica, entende? E aí então, a falta de liberdade, falta de tudo. liberdade vira uma coisa assim, como assim? Aí vira o negacionismo, né? Eu não tô falando que você não pode fazer o que você quiser, só eu não quero fazer. Não, você é obrigado a fazer o que eu quero que você faça, porque você está sendo anticientífico, né? Então Quando eu não sei se a gente comentou nos últimos Notícias de Quinta, mas por trás, por exemplo, o que tem por trás dessa, entre aspas, idiotice, que é idiotice, mas é uma idiotice canalha, da notícia, por exemplo, como saiu outro dia, que o cara veio e fala assim, 61% dos homens já tiveram vontade de, sei lá, tomar uma dedada, né? Um treco desse, assim. Ou 70% sonham com vendo a sua mulher ter relações com outro. O que tem por trás disso, além da idiotice da imprensa? Cara, a ideia de que é uma técnica, uma estatística, uma pesquisa, entenda, é um modelo científico. Então, daqui a pouco vai dizer, cara, eu sou uma exceção. Então, assim, que a norma, a técnica fala que isso é normal. Então, assim, você fala, cara, tá mesmo bom, que a então pesquisa tenha sido feita lá na redação só. É óbvio, né? Claro, que tem métodos. Não. Então, assim, mas, cara, isso é uma técnica, aí, se você inclusive, se rebela... Isso é uma técnica manjadíssima. Todo mundo na sala dá uma resposta errada, a tendência é você dar junto para não se sentir excluído. É uma técnica manjada. Isso aí é formação de tendência. Eles querem criar uma tendência. Né? Então espalham notícias de que o homem usa saia. Vamos tornar esse homem mais frágil cada vez mais. E está conseguindo, né, velho? Esse é homem, esse é macho. É jovem, mas é macho. Cara, esse é o melhor corte. O melhor corte do meu... Esse é macho. Machinho. Caramba. Jovem, mas macho. Eu vi um vídeo totalmente off-topic. A mulher falando, olha, meu cachorro é... Aí ela chega, o nome do cachorro é Billy, e ela tem um sotaque meio, sabe? Billy, do you want some sausage? Aí ela balança a salsicha assim na frente do Billy, e o Billy fica todo felizinho, vira a cabeça pra baixo e vira a bunda pra salsicha. Tá vendo? Até os cachorros. Tendência no mundo animal. 72% dos cachorros gostam da salsicha no outro orifício. Legal. Falando em salsicha, é alimento também. É alimento, é verdade. Esse é ultra processado, né? Mas e olha, o engraçado é que você vê que é um processo, é que nem aquele negócio do sapo na panela, né? Você vai aumentando um pouquinho o fogo e tal. Os caras não chegaram assim, até uma terça-feira qualquer, tava todo mundo vivendo as suas vidas, e chegaram e falaram, galera, então é o seguinte, ano que vem você vai comer grilo e vai tomar aqui um shake. Acabou. Não, começa primeiro. Você começa colocando os hiperprocessados na rotina do cara. Isso. O cara começa a se acostumar a comer aquilo. Aí você fala, não, tem uns suplementos alimentares aqui e tal, não sei o quê. Educa o paladar. O cara vai educando, vai colocando exemplos na mídia, colocando exemplos nos filmes. Tem até o Soylent, lembra do Soylent? Silent Green, do filme. Eu esqueci o nome do filme. É um filme distópico desse. Em que Silent is made of people, que descobrem que as pessoas não comem mais, porque é justamente isso, é um futuro distópico, as pessoas não... você não produz comida e tal, e aí você tem... Todas as pessoas, elas se alimentam de um líquido, que é o Soylent. E aí... Vai dar um spoiler monstro, mas tudo bem. Não, mas, cara, é muito velho esse filme. E aí descobrem que o negócio é feito de gente, né? Então, ou seja, eles matam pessoas para produzir
o alimento. E quando você vai... Será que é distópico assim? Não, mas ó... Então, você vai acostumando as pessoas com a ideia e chega um momento que fala, isso aqui vai acontecer. Né? É meio que assim mesmo. Não, é o que você falou. Essa coisa de você ir acostumando, não é que amanhã você vai comer grilo. É que amanhã a carne vai começar a ficar meio cara e você vai trocar pela salsicha. Que já meio que acontece nas casas mais baixas. Vamos comer só salsicha e miojo. Aí o miojo começa a ficar caro. Pô, tem umas refeições aqui de grilo mais baratinhas aqui, não sei se vocês querem. E aí é assim, não é que quando a gente fala, eu acho que as pessoas falam, vocês são loucos, não sei o quê, pensa que vai ser assim. E essas coisas elas vão sendo implementadas de um jeito sutil, só que já não é tão sutil assim, né? Porque os caras estão com o pé na porta. E chega num ponto que o cara fala, não, então, mas é só eu ter muito dinheiro, é só eu fazer isso, exatamente. é só eu fazer aquilo. Falo, então, meu amigo, o ponto é o seguinte, o dinheiro da forma que você enxerga ele hoje, ele vai mudar. Ser mais difícil, não vai ser dinheiro mesmo. Você vai ter... Mas só você trabalhar, ganhar, exatamente. Você tem esse sistema de crédito, você tem o controle do fluxo financeiro, você tem um monte de coisas que, assim, a gente foi consentindo aos poucos... Né, por meio da adoção de certas tecnologias e tal. E não é que a tecnologia seja ruim, é que a forma que foi implementada é que foi foi implementada na filha do Então, a gente vai aceitando e, de repente, tá feito o negócio. Cara, e aí você pega desde Malthus, que nem você citou Malthus. Malthus é aquele cara, o padre lá que falou que o mundo ia acabar porque não ia ter alimento para todo mundo lá em 1700. 1700 e alguma coisa. Verdade. Perto da Revolução Francesa. Aí ele falou que ia acabar, não ia ter alimento para todo mundo, porque ele foi fazendo a conta, muito inteligente, o Malthus, falou, se aumentar a população, a gente consegue plantar isso nesse número de terra aqui, quadrado, não vai dar. Era a taxa de... ele calcula a taxa de crescimento populacional, baseado nos números que ele tinha, e ele vê a taxa de crescimento de produção de alimentação baseado nos números que ele tinha também. Exato. Aí ele faz uma continha simples e fala, realmente, em tantos anos a gente vai estar produzindo tanto alimento e vai ter tantas pessoas, as pessoas vão morrer de fome. Então não pode ter tanta gente. Como se não tivesse a ação humana você no meio, né? Que aí a ação humana. Pô, se tem mais gente, eu preciso resolver esse problema. Não, as pessoas cada não um pensam, vai pensar. Exatamente. Galera, Malthus era um fraudador e manipulador de dados, porque olha só, duas coisas. Primeiro, ele foi contratado eu falei até um vídeo que a gente até já divulgou no Quinto, né? Eu falo rapidinho disso. Ele foi, contratado pela aristocracia feudal daquela época, porque estavam vendo os capitalistas vindo, para dizer o seguinte, segura os capitalistas aqui, se vocês forem muito rápido, vai faltar comida. Então eles queriam botar o capitalismo e a indústria a serviço do feudalismo. E eles contrataram a Malthus para vir com esse trabalho. E ele é um tremendo pilantra, porque além dele plagiar um trabalho de um outro cara, ele manipula e frauda os números, porque ele faz essa conta que o Lucas falou, dizendo que a população vai crescer exponencialmente e a produção de alimento linearmente. Dada a taxa... Mas a produção... Quando você olha o gráfico, você expande o gráfico no tempo, teve um crescimento exponencial, depois fez assim. Quer dizer, é óbvio que não é exponencial. Então, tu não é exponencial que hoje, né, nós já tivemos nossas bisavós com 6, 7 filhos, hoje nós temos mal aí falando casais com 1 estourando 2, quando tem 3 chamam o cara de herói. E aí a taxa de reposição é que você marca 2, porque se você tiver um filho, cara, se pai e filho morreu, já caiu 1. Então assim, para empatar são 2, para crescer são 3, não é exponencial, quer dizer, o Malthus é um canalha, resumindo é isso. Não, aí ele começou com essa ideia, tem muita gente no mundo, tem que ter menos gente. E aí depois, o tempo foi passando, teve um monte de coisa, ONU e essas coisas, a ideia da ONU até hoje é crescimento, controle populacional, tá lá, claro, também entre as metas, eles não escondem, controle populacional é uma meta da ONU. Desculpa interromper, mas eu lembro claramente que na aula de geografia a gente viu lá o malthusianismo. E aí o livro didático falava, então, é furado, porque ele achava que era progressão aritmética, outra progressão geométrica, dava explicação. Aí falava depois, tem os neomalthusianos também, mas também é furado. Aí eu falei, terminei a escola, eu pensei, isso aqui foi resolvido. Aí eu saio da escola, eu olho pra TV e o pessoal falando, o crescimento populacional. Eu juro, a primeira vez que eu vi isso, o que eu pensei foi, mas isso é mentira.
Não, então Estão enganando de novo. Mas aí, e assim, todos aqueles, é eugenia pura, né? Eugenia, não tem outra palavra. E os caras continuam vendendo isso e hoje em dia são esses caras aí, são os globalistas e o PT hoje tá abraçadinho com Biden, abraçadinho com essa galera. Hoje, o curioso é isso, né? A esquerda mais tradicional tá abraçado com os malthusianos, tá todo mundo malthusiano. Engraçado que eles chamam de pequenos Reuters, todo mundo que não é, que é anti-eugenista. Pois é. A gente Todo quer mundo Hitler. a gente quer Reuters. Olha só, quando a gente fala de uma socialização do mundo, no sentido de que ele vai ser socialista e está sendo implementado o socialismo através disso, para mim isso é muito claro, porque às vezes a pessoa fala assim, cara, mas o cara é malthusiano só de sacanagem, desculpe o palavrão aí. Mas não, olha só, vou tentar simplificar para você ver como essa ideia de descarbonização, na verdade, é transferência de dinheiro e socialismo na veia. Cara, qualquer negócio do mundo, o que você tem? Você depende de recursos de energia, luz, petróleo, o que for. Então você tem uma padaria, precisa ligar de manhã, precisa ligar a luz da padaria. Sim. Máquinas, pessoas e depois mercado. Grosso modo, imposto, tirar tudo isso, mas grosso modo é isso. O que os caras estão falando? O que eles estão fazendo? Máquinas, hoje em dia, tá mais ou menos o mesmo padrão, né? As máquinas, cara, não dá diferencial. Pessoas é salário, os caras estão abaixando, mão de obra. Cada vez menos pessoas, porque eu tenho cada vez mais técnica, ou de inteligência artificial, ou máquinas. O mercado, aí sim, tem um preço. E aí o que acontece? Tem um lucro desse processo. Só que hoje há um monopólio dessas empresas aqui de extração de energia. Mas monopólio não, perdão, oligopólio. Então você tem poucas empresas que fazem extração de petróleo, distribuição de gás. São poucas. Estamos falando de 6 empresas. Halliburton é uma delas, né? Alimentos, de grãos, é concentrado. O Brasil, cara, tem 3 ou 4 traders internacionais de alimentos. Tem muito produtor, mas na hora que vende para 3 ou 4. Cargill é um exemplo. E está cada vez mais concentrado. Aí, então, o que acontece? Esses caras estão dominando o que é mais importante, que são as fontes de energia. Aí, mas o lucro está ficando ainda nessas empresas. O que o cara está fazendo? Gente, precisamos descarbonizar. Olha só, o degrowth, essa ideia toda, irmão, não é parar e reduzir o crescimento, porque reduzir o crescimento tem nome, chama recessão, chama depressão econômica. Ele está fazendo o degrowth, que é esse decrescimento que ele chama, é a transferência do excedente de valor, logo do lucro, do produto lá, do produtor da pequena e média empresa, para compensar o mal que ele fez à natureza às empresas de energia, que vai subir o preço de energia. Então é transferência de lucro. Aí vai quebrar todo mundo, vai ter pouca escolha, vai vir o governo e vai dar um bem-estar social, entende? Aí você fala, pô, cara, mas será que esse planejamento... Eu já pensei nisso, cara, isso é muita maldade, será que os caras fazem isso mesmo? Vou dar um dado para vocês que eu mandei para vocês hoje no programa, no grupo lá, eu falei, cara, passem raiva comigo. Outro dia você vê o Silvio Almeida, toda essa escumalha dessa turma falando de justiça ambiental, racismo ambiental, justiça ambiental, você fala, cara, isso é modismo do progressismo. Você pega uma lei do que era do executivo americano, a lei 12898, tá? Feita em 1994 pelo Bill Clinton. E é uma lei que é exatamente sobre justiça ambiental para minorias nas populações de mais baixa renda. Quer dizer, os democratas americanos inventaram essa bostola desse termo justiça ambiental em 1994, nos Estados Unidos, que não tem esse problema de justiça ambiental. Promulgou uma lei lá e a partir daí, caixa de ressonância. Precisamos fazer justiça ambiental às minorias e às pessoas mais pobres. Ou seja, nós temos esse termo, existe há 30 anos, oficialmente, pelo menos deve existir antes, mas na lei dos Estados Unidos, estão falando de 30 anos, cara. E os caras estão fazendo isso hoje com uma martelada. Quer dizer, você vê que é, sim, planejado, cara, aos poucos, os caras estão fazendo. E aí eu olho para isso e falo, pô, é óbvio que está vindo uma socialização do mundo, né? E os caras querem controlar e tirar o nosso direito de escolha, entendeu? E teve uma aceleração desse negócio há poucos anos atrás. Não vou dizer que foi completamente planejado o que aconteceu, mas rolou uma crise sanitária que acelerou vários desses processos. Sim, né? sim. Porque ficou uma quantas pequenas empresas não
fecharam e a Amazon cresceu como... Exato. Você viu uma transferência de recursos para as empresas de tecnologia, especificamente. Né? Empresas de tecnologia normalmente ligadas ao governo americano. Então, você tem essa transferência, você tem os negócios quebrando, e o mais interessante que é o seguinte, você tem a mentalidade das pessoas mudando. Porque cara, esse processo gerou uma mudança nas pessoas e no tecido social. Bom. Então, você ter as pessoas se acostumando a ficarem isoladas. Sim, As pessoas se medo. acostumando com o lance da comunicação à distância. Da comunicação ser controlada. Isso. Tem coisas que você não pode falar e tudo bem. Porque isso aí é perigoso para a sociedade. O estabelecimento dessa autoridade que não é científica, é técnica, e às vezes não é nem tanto técnica, né? Ela é meio que assim, a OMS disse, tá bom, o que é a OMS? É um órgão burocrático, né? Então Não pensa quem tá por trás. Não é que Não é Olimpo, né? É pagar para ver. Não é Olimpo. Se de repente acontecer Cara, de nos Estados Unidos o Trump ganhar e aqui tiver de novo uma reviravolta, provavelmente vai ter alguma crise. Sem dúvida. Alguma crise dessa. Os caras apertam o botão vermelho. Vão botar o botão vermelho e vão falar, bom, entendeu? Porque... Bicho, olha só. A gente tá passando uma crise aí no Brasil de dengue. Pô, não tem vacina. A dengue voltou de férias, já tirou férias durante quase 3 anos, né? Sim. Foi passear e tal, sumiu. Ainda bem, graças a Deus sumiu. Voltou depois de férias, voltou de Marte. Tem uma crise sanitária no Brasil. Cara, ninguém culpa o Lula. E tá tudo bem. Se fosse o Bolsonaro, genocida, né? Pessoas estão morrendo de dengue, faltou vacina. Agora, né? ninguém fez ainda a conta de mortes totais, né? No Brasil. Não tem lá, né? Não, mano, não hoje interessa, foram não tantos. importa. Não, eu digo mortes totais que aconteceram antes, durante e depois da... Não pode fazer essa conta, é Não proibido. pode, é proibido. Eu acho que alguém Não, podia proibido, fazer. É proibido, gente. Alguém... Não, vamos esquecer. Vai aumentar mais um, né? Vamos esquecer Agora, isso aí. A Taylor Swift processa se o cara fizer. O pior desse eugenismo malthusiano, cara, é que ele tá virando uma forma legítima de pensar. E esse é o ponto, por exemplo, nas escolas. Exatamente. Você vê claramente, cara, assim, eu digo em casa, meus filhos. Pô, eles me dão aula de como reciclar o plástico, a sacola do plástico, que não pode gastar água, que o Yanomami está morrendo, que, pô, estamos preocupados com o mundo. E aí você vê que isso é um discurso consistente, cara, que está sendo feito ideologicamente, entendeu? Batido e que simplesmente virou uma verdade dada. Olha só, o mundo está morrendo, está sendo destruído, a culpa disso é nossa. Mas ele Então, não sabe não que é pôr que- vírgula depois do sujeito, entre o sujeito e o Se verbo, der não uma pode. identidade, se der uma identidade trigonométrica, meu irmão, começa a chorar. Começa a chorar. Entre posição fetal. Esse é o problema. Entendeu? Não tem. Mas veja, isso é uma coisa, cara, planejada, institucionalizada, instrumentalizada, que você não pode questionar. É inquestionável, é um dado. Aí, senão, você vira negacionista. E aí você tem o efeito da comida, é a mesma coisa. É assim, ó, estamos precisando reduzir a comida do mundo, né? Há esse pensamento, cara. Comemos, precisamos mudar, descarbonizar o planeta. Veja, os caras estão doutrinando crianças no colégio. Doutrinando crianças no colégio. Isso em casa aqui, eu não tô dizendo na casa dos outros, não, tô dizendo aqui na minha casa. E eu sou o tiozão maluco, no caso eu sou o paizão maluco, que é pai, você é muito doido e tal, não sei o quê. Então a gente sofre isso, cara, é exatamente isso. E o curioso, cara, é que como a gente vê, a gente tava falando de como a gente conversava há 15 anos, né? As conversas eram diferentes, a gente tinha uma liberdade de falar as coisas e nem era para falar nada demais, né? Nada. O quanto você se policia, você mesmo agora não quis falar alguma coisa que a gente não sabe o que é. Uma geração de contadores de história, como a do seu pai, por exemplo, está sumindo. Você não vai ter jovens contadores de história, de falar, tinha um fulano de tal que era assim, porque a percepção ao redor, o cara ele só pensa nele mesmo, ele só olha para ele mesmo, né? Ele não percebe nada de errado com ele, né? Ele acha que está tudo certo, que está tudo maravilhoso, e que o mundo é o problema. O resto das pessoas é com o problema. Então você não tem mais o olhar para o outro, de pegar um detalhe divertido de uma pessoa, um detalhe mal-humorado, mas que você consegue extrair. Todo esse tipo de coisa, cara,
É a graça do Brasil. Nem de né? si. Né? Cara, olha só, nem de si. Você não pode sacanear isso. nem a você mesmo, porque você tem que ter autoestima e se amar e se aceitar. Nossa Senhora. Então, se você fizer deboche de você mesmo, você não está cumprindo com a Santíssima Trindade progressista, né? Que é se amar, se aceitar e enfim, esqueci, mas tá aí. É a se morte amar, do humor se aceitar, sei lá judaico. o quê. Que é totalmente autodepreciativo. Quer dizer... É isso. E aí? Mas então você está bem pessimista, pelo jeito. Não tem uma palavrinha de alegria para os nossos... Fecha a conta, passa régua. Pra gente fechar... Cara, eu tô pessimista porque, veja só, eu não tô falando mais de coisas no mundo das ideias, a gente tá falando de coisas que estão acontecendo na prática. Você olha hoje no teu Uber, tem o crédito de carbono, e aí, veja, porque olha só, o que o cara tá falando, voltando ao exemplo da empresa lá que eu falei, o cara produz, etc. Quando chega lá, na hora de chegar para ele e justificar para esse cara que ele tem que descarbonizar, ele tá dizendo o seguinte, o seu processo de produção inteiro, você tá gerando tanto de carbono. Ele já entendeu que o custo de carbono para gerar, sei lá, a xícara é tanto. Então há, como o Lucas falou lá no início, um processo de educação para ensinar as pessoas a fazer equivalência de valor, tá? Porque se eu chegar para você e falar que essa garrafa de água custa, cara, 32... sei lá, vamos irritar aqui, vou irritar a Bruna, a sua fichinha. Custa 32 rublos, você não sabe quanto vale. Você não sabe quanto vale. Quanto vale 32 rublos? Ninguém sabe. Só a gente sabe porque a gente recebe o Pix lá, né? Então a gente tem ideia. Mas como são 32, você não sabe quanto vale. Então assim, agora, quanto vale isso aqui? Isso aqui vale 10 créditos de carbono, não sei. Mas se eu começar a te explicar, você vê no supermercado que 10 créditos de carbono dá R$5, você já começou a fazer, 10 créditos de carbono, então isso aqui 10. O carro deve custar tanto. Então você já começa a ter uma equivalência mental dos créditos de carbono. As pessoas estão ensinando isso. É uma espécie de URV. Nos restaurantes. Uma RV é isso. Então, tá no cardápio das coisas, tá no Uber, cara, tá no aeroporto. Então eu tô vendo acontecer, né? É muito triste você vê o processo educacional, Télio. As crianças estão doutrinadas, cara. Então, assim, eu acredito, sim, a única coisa que eu concordo com você, e concordo mesmo, é que de tempos em tempos Deus age e transforma. Porém, não podemos esquecer, o próprio Jesus está lá em Lucas, né? Disse que quando houve seca, então houve seca, quando houve fome, né? O profeta Elias não foi mandado a todas as viúvas, foi mandada somente a viúva a Sarepta, sei lá. Então, mandou para uma. Por quê? Né? Quando os leprosos foram curados, só o Naamã, o sírio, foi curado. Então, o que ele está dizendo? Cara, é que esses tempos acontecem, pessoas que não serão, não têm a nossa fé e não acreditam, não depositam verdadeiramente em Deus, sofrerão com isso. Então, mas eu acho que em algum momento haverá uma revolta popular, entendeu? Haverá uma briga. Agora, como isso se dará, se a gente vai estar vivo para ver... Cara, o Clinton começou há 30 anos atrás, cara. 30. Olha só, o Clinton, 30 anos atrás, falava de justiça ambiental. Os caras estão caminhando. Você está falando de malthusiano, neo-malthusiano, 1800, e o cara está aqui martelando, está lá no Fórum Mundial, está lá em Davos, está na ONU. Os caras estão botando em prática. Então, eu tô pessimista? Tô, pô. Os caras têm a ONU, a gente tem a gente, cara. E Deus, né? Que é o suficiente. Deus tá lá. Não, mas assim, o cara tem tudo na mão, velho. O que seria um otimista? Judiciário, haver uma revolta. Não é bonito, não é bacana. Não é haver bonito. uma guerra civil não é bacana. Ou seja, só tem pessimismo pela frente. Só. Não, tem. O otimismo Agora, é que o otimismo viver não a é vida... desse mundo. O otimismo não é pra esse mundo. Cara, eu tava pensando outro dia, cara. Esse é o otimismo. Eu tava pensando, se por algum acaso... Por isso que eu torço para que tenha. Se o Azerbaijão dá uma recrudescida e começam a pegar as pessoas na rua e levar em cana, eu ia falar, eu ia fazer minhas memórias do cárcere, sei lá, ia começar a escrever, hoje... fazer uma memórias do cárcere humorística. Tava reclamando agora que a maçã tava ruim. Ia fazer uma praia, o carnaval, tô muito chateado. Fica aí todo explosivo. Imagina viver num bloco de carnaval. ia ser ruim. Retiro o que disse. Cara, a gente já viu, olha só. Não aguenta 3 dias de bagunça na rua. Também não. Não, mas na hora do aperto a gente nunca sabe qual é o nosso espírito. O meu eu sei qual é, é uma bosta. Agora, de lá de cima às vezes ajuda. Não, a gente não sabe qual é o Espírito Santo que vai nos ajudar.
Eu sempre digo assim que, mesmo a gente que é cristão, outro dia eu estava falando com o nosso produtor, eu falei assim, que a nossa oração é assim, Senhor, quero morrer por ti, porém velho, tá? Velho, não agora. Dá um tempo aí. Então, eu falo assim, meu sonho é ser mártir por ti, Senhor. Aí o nego bate na porta e você fala, Senhor, me salva, por favor, agora não. Eu nunca... Então, cara, olha só, a gente já viu uma ditadura. Meu sonho é ir pro céu, não precisa ser já. É ir pro céu. Eu quero morrer que nem meu avô, dormindo. E não que nem os passageiros do ônibus que ele dirigia, gritando. Já dizia o Toad do Super Mario, né? O Toad no desenho do Super Mario, ele já dizia, todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer. A banda Blitz tinha uma música. Aí, ó. A gente já vive numa ditadura, cara. A gente já vive num sistema totalmente totalitário. Você não pode fazer o que você quer, você não pode falar verdadeiramente as coisas. Não é só no país vizinho, né? Estamos falando de vários lugares do mundo, na Europa também. Canadá. Você está falando de lugares que você nunca imaginou, né? O próprio Estados Unidos, cara. Estados Unidos. A terra da liberdade. A velhinha sendo presa porque está rezando em frente ao Planned Parenthood. Tem tipo assim... E ela não estava rezando em línguas, gritando e rodando. Não, ela estava quietinha. Pai nosso que estás no céu. Tipo... Banco fechando conta porque você declara voto num partido. Quer dizer, cara... Então, não estamos numa ditadura? Claro que a gente está numa ditadura. Só que as pessoas normalizaram, aceitaram. Falaram, tá bom, tá legal, tá tudo bem. Tô vivendo, tem comida na mesa, tá bom. Entende? Então, assim, eu não tenho otimismo, não tenho otimismo. Eu tenho esperança. E aí tem um ponto que eu acho que é uma esperança que não é uma esperança alienada. Aí eu acho que a esperança é uma... Eu acho que a esperança é uma ação. Sim. Né? Então, assim, você sabendo que Deus vai voltar, eu vou agir como Ele mandou agir, porque quando eu ajo do jeito que Ele mandou que eu fizesse, a consequência, como Deus é real, é que o meu entorno melhora. E isso que dá esperança, entendeu? Então, quando você chega pro teu filho e tenta educar ele nos modelos bíblicos, não é porque você fala assim, não é um cassino que eu joguei no preto vermelho, eu vou ganhar, vai que dá certo. Cara, o pouco que você lança de semente, você vê resultados, entendeu? Então você vê o efeito. Então a esperança é um ato, a gente tem que continuar agindo, senão não é assim, tomara que dê certo. Não é um cassino essa parada. A esperança é um ato. Temos que agir com esperança. Por isso dessa vez a humilha não foi minha. Lucas fazendo escola. Não, mas é isso aí. É isso aí, acho que fechamos. Fechamos a conta? Né? Pode pedir a conta? A conta vai pagar em real ou em carbono, crédito? Crédito de carbono. É isso aí. É isso. Eu vou aguentar porque não tem como, né? Exatamente. Vocês ficam tirando sarro, eu aguento quando eu tô... Eu reclamo, mas eu aguento. Mas aí sou eu que não aguento, você fica reclamando. A gente te ajuda, fica tranquilo, nós estamos do seu lado. A gente te protege. Eu acho que a fé faz toda a diferença. Eu já aguentei coisa ruim com fé e sem fé. Muda tudo. Sem fé, cara. É isso aí. Esse momento que a gente tá vivendo, eu não sei se eu encarava, não. Acho que eu ia estar bem... Cara, eu só digo o seguinte, só faço a correção para não ficar aquela música do Gilberto Gil, sabe, que falava com fé ao voo, que a fé não costuma falhar, né? Alto lá, fé em quem? Em quem? Se a tua fé estiver mal direcionada, amigo, vai ter fé no Lula. Você construiu o castelo na areia. É isso aí. Então é isso aí, minha gente. Muito bem. Com esse... final estimulante. Aproveitem os seus bifes, as suas guloseimas naturais, inclusive antes delas acabar. Umas recomendações aí. A gente tem vídeo agora, vai aparecer na tela assim que acabar esse aqui, explicando como é que o crédito de carbono é uma mudança do sistema excelente. Aí, teve um cara aí que fez um vídeo aí desse aí no canal. Muito bom. Sabendo, Arthur? Postamos aí há um tempo atrás. Muito bom, eu não vi, mas minha filha viu. Mentira, eu vi sim, é muito bom. Tá bem legal. Tá bom. Você não gosta de mim, mas sua filha gosta. Então tá bom. A gente é o contrário. Você não gosta de mim, mas a sua avó gosta. É isso sua aí. filha odeia. Valeu. Até o próximo. Até mais. Quinto Goodbye. elemento. Valeu, gente.